E agora, no quinto vídeo dessa série, que eu estou mostrando como construir aplicações serverless com Node.js e TypeScript, nós vamos aprender como acessar a tabela da DynamoDB dentro da nossa função Lambda que a gente já havia criado. Então, se você ainda não assistiu os outros vídeos dessa série, procura aqui no meu canal, você vai encontrar ela montada certinho para você. No nosso projeto de back-end de lista de compras, nós temos então o nosso usuário que faz requisições no API Gateway e uma função Lambda que vai acessar a tabela do DynamoDB. E agora, nesse momento, nós vamos voltar aqui para o nosso código que nós criamos nossa função Lambda para poder acessar então a nossa tabela do DynamoDB que foi criada no vídeo anterior dessa série. E também vamos configurar aqui qual que é a permissão de acesso que essa nossa função tem que ter para poder acessar a tabela do DynamoDB. E a nossa tabela da MDB, como eu já havia mostrado no vídeo anterior dessa série, ela tem esse formato, né, um ID, model, code, price e o nome do produto, algo bem simples só para poder demonstrar. E nós criamos já, inclusive, o nosso API Gateway também num vídeo anterior, que nessa mesma playlist, quais que são as operações que nós vamos ter para poder expor os serviços da nossa lista de compras para o nosso usuário. E aí, então, também só relembrando, o nosso item então vai ter esse formato, e a gente vai ter aqui a nossa chave primária e os nossos atributos aqui na nossa tabela do DynamoDB, ok? De volta aqui então para o nosso projeto do Visual Studio, eu estou dentro aqui da minha stack Products App Stack, aqui na pasta lib. Eu preciso fazer o seguinte, eu preciso dizer para essa minha função lambda aqui qual que é o nome da tabela do DynamoDB que ela vai precisar acessar. E uma coisa interessante que eu posso fazer aqui com o CDK é justamente criar variáveis de ambiente, onde eu posso passar informações para dentro da minha função Lambda. Então eu posso colocar o nome aqui, por exemplo, productsDDB, o nome que eu quiser, obviamente, e aí eu vou dizer o seguinte, olha, essa variável de ambiente, ela vai conter esse valor aqui. Eu vou pegar então a minha constante que representa a minha tabela do DynamoDB e passar para ela o nome da minha tabela. Mas eu não poderia passar aqui o nome fixo, products, mas o ideal é eu buscar o nome do recurso, porque se alguma vez você precisar, por exemplo, colocar aqui um prefixo ou sufixo, alguma coisa, isso já vai vir passado aqui para dentro da nossa função, buscando esse atributo table name, ok? A outra coisa que eu preciso fazer aqui também é configurar qual que é a permissão de acesso que essa minha função tem que ter para aquela tabela. Na AWS é assim. Se você tem recursos que um precisa acessar o outro, como é o caso aqui, a função lambda precisa acessar a tabela do DynamoDB, isso significa então que a função precisa ter a permissão para poder fazer aquele acesso. E aqui com o CDK isso é muito simples. Basta eu pegar então a minha tabela do DynamoDB e dar a permissão, ou seja, conceder a permissão a algum recurso. Aqui eu estou usando as permissões de leitura e escrita, isso me traz uma série de operações que eu posso fazer. E aí o parâmetro que eu preciso passar aqui é justamente a minha função Products Handler, ok? Então aqui é o que a gente precisa fazer em termos de infraestrutura que estava faltando para a gente poder prosseguir com o nosso exemplo aqui nesse tutorial, ok? Bom, nós temos aqui no nosso arquivo package.json, nós já temos aqui algumas bibliotecas em tempo de desenvolvimento, que é, por exemplo, aqui, olha só, a biblioteca do Types com Lambda, ok? A própria biblioteca do Node e do CDK. E o TypeScript, obviamente, que a gente está escrevendo a nossa função em TypeScript. Então, essas bibliotecas, elas nos auxiliam em tempo de codificação, ok? Mas eu preciso instalar aqui mais duas bibliotecas, que são elas. A biblioteca do AWS SDK, não confunda aqui com o CDK de Cloud Development Kit, aqui é o SDK, que é uma biblioteca criada pela própria AWS para a gente poder escrever código, por exemplo, dentro de funções Lambda para acessar outros recursos, por exemplo, tabela da DynamoDB, como é o nosso caso aqui, ok? E eu preciso colocar aqui também a biblioteca do ID, né, a mesma biblioteca aqui, que já traz para a gente os tipos do TypeScript para a gente poder escrever o nosso código lá dentro da nossa função lambda, ok? Mas aí eu vou instruir aqui o meu npm install para salvar dentro dessa seção aqui de dev dependencies. Por que isso? Bom, essa biblioteca falando especificamente, aliás, as duas, essa biblioteca aqui especificamente, ela já contém dentro do ambiente de execução do Lambda, lá da AWS. Então eu não preciso instalar ela
no pacote onde eu vou montar a minha biblioteca, ok? Então, vou executar esse comando aqui, e aí então eu vou colocar essas duas bibliotecas dentro dessa seção aqui dev dependencies. Isso então facilita em tempo de codificação da minha função Lambda eu ter acesso a essas instruções que essa biblioteca me traz, ok? Ok, essas duas bibliotecas já foram instaladas, estão elas aqui, essa daqui e essa daqui. E aí também facilita uma coisa que eu tenho acesso à documentação do SDK aqui dentro da minha função Lambda. Vou mostrar isso daqui a pouco. Mas agora eu vou abrir então aqui o meu código da minha função Lambda, tá na pasta Lambda, Product Function. Eu vou começar aqui primeiramente importando essas bibliotecas que eu havia mencionado aqui. A primeira delas então eu vou importar aqui só a parte do DynamoDB, DynamoDB, que fica dentro aqui da biblioteca do AWS SDK, que eu acabei de colocar aqui no meu projeto, ok? A outra biblioteca que eu preciso importar aqui também é a que eu coloquei agora há pouco, é a biblioteca do UID, para gerar a identificação única do meu produto quando eu for criar lá dentro do DynamoDB. É nós que precisamos criar a identificação única do elemento que é inserido dentro do DynamoDB e não o próprio banco de dados, ok? E também a gente tem aqui a possibilidade de importar, aliás, eu trazer qual que é a variável de ambiente que eu havia passado aqui para dentro da minha função. Essa daqui, ó, productsDB. Eu vou copiar esse valor aqui e vou criar aqui uma constante, vou chamar aqui de productsDB. E aí, as variáveis de ambiente dentro do Lambda com Node.js, elas ficam dentro de process.env. E aí o nome dela, productsDB. Eu vou aqui desempacotar o opcional, porque pode ser opcional esse valor, ou seja, pode ou não estar presente. E aqui também eu vou criar um cliente do DynamoDB, eu vou chamar de DDB Client, ok? Usando essa biblioteca do DynamoDB que eu havia colocado agora há pouco aqui no meu import. E vou usar aqui uma função mais específica que é o Document Client. Com esse cliente do DynamoDB, então, que obviamente aqui ó, está presente na biblioteca do SDK da AWS, eu vou conseguir ter operações para poder acessar a tabela do DynamoDB. Por exemplo, criar um novo item, buscar um item e assim por diante. Okay? Por que, que eu não posso fazer isso dentro do meu handler? Na verdade, eu posso, só que criar isso fora do handler tem um desempenho um pouco melhor. Eu vou mostrar isso mais para o fim dessa playlist no último vídeo. Ok? Bom, agora eu posso fazer o seguinte, eu posso vir aqui e criar uma interface para representar aqui o meu produto. Bom, você havia dito que a gente não precisa ter um modelo que representa o nosso produto lá no DynamoDB, afinal de contas, ele pode ter qualquer estrutura desde que obedeça a partition key. Sim, mas aqui, como a gente está usando TypeScript, por que não? Vamos criar um modelo que representa esse nosso item que vai ser guardado na tabela DB para a gente aqui, para o nosso código. Né? Isso não tem nada a ver lá com o DynamoDB em si, embora ele vai ser usado para isso. E essa interface ela também vai ser utilizada aqui, só para simplificar, ela vai ser utilizada como uma interface que representa a nossa API de serviço REST, ok? Normalmente eu criaria duas interfaces, uma do banco, a outra que representa a API, mas aqui só para simplificar. A outra coisa que também que eu provavelmente faria era colocar isso pelo lado de fora do Lambda, no Lambda Layer, por exemplo. Se você tiver curiosidade, no meu curso eu explico bem como que isso pode ser feito, ok? Mas vamos manter as coisas aqui um pouco mais simples. Então eu vou definir aqui a estrutura do meu produto que vai ser salvo no DynamoDB e também aqui é o mesmo interface, como eu já comentei, vai ser utilizada a nossa interface REST. Então eu posso colocar aqui os campos que eu quiser, com os tipos que eu quiser, o price aqui também, ok? E o modelo. Então a única coisa que eu preciso deixar assim fixo é o ID. Então o ID ele tem que ser com esse nome, ID, e do tipo string, porque é o que eu defini na tabela da MDB quando eu criei essa minha tabela lá na nossa stack products app, tá aqui ó. Eu preciso seguir essa regra aqui dentro, ok? Agora tem uma outra regrinha aqui também, é que no DynamoDB a gente tem palavras reservadas para atributos. Então, por exemplo, name é uma delas. Então eu preciso criar o atributo com alguma coisa diferente de name? Não necessariamente, mas isso facilita um pouquinho na hora que a gente escreve as operações de alteração, por exemplo, ok? Então eu costumo fugir desses nomes
reservados, ainda que eles ainda possam ser utilizados, ok? Bom, e agora eu preciso criar aqui métodos auxiliares, ou seja, funções auxiliares aqui dentro do meu código do Lambda para eu poder acessar a minha tabela da MDB. Esses métodos auxiliares eles vão ser utilizados aqui dentro, ó, justamente nos pontos onde eu já deixei preparado, quando, por exemplo, quiser buscar um produto. Então, vou um pouquinho mais para baixo aqui, eu vou criar então essas funções auxiliares aqui dentro. A primeira delas vai ser a função para pegar todos os produtos lá na tabela do DynamoDB, ok? E aí, olha só, usando aí essa minha interface que eu já havia criado, eu vou devolver uma promise de uma lista de products. Esse, obviamente, é o tipo que eu criei aqui em cima dentro da minha lista aqui, ó, a minha interface. Esse é o tipo que eu havia criado aqui dentro. Então, eu vou devolver justamente esse tipo aqui, ok? Agora, por que que eu estou colocando aqui a minha função como sendo assíncrona? Porque eu vou executar aqui uma operação assíncrona, eu vou dar um await aqui, então eu preciso colocar. Isso não tem nada a ver com função lambda, né? Mas é mais com o JavaScript. Agora, em relação à função lambda, é muito importante que você espere todas as operações assíncronas serem executadas antes de retornar dizendo com o seu resultado. Vou comentar um pouco disso um pouco mais para frente ainda nesse vídeo, ok? Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou então executar uma operação assíncrona aqui, na verdade todas as operações de acesso à tabela da DB, elas são assíncronas, então eu vou pegar aqui o meu cliente que eu instanciei há pouco e vou executar aqui uma operação de scan. Então veja que aqui eu tenho acesso à documentação dessa operação, isso eu ganhei inserindo a biblioteca AWS SDK lá no meu dev dependency, ok? Então essa é a razão de eu ter colocado isso lá. E essa operação de scan, ela basicamente, ela varre uma tabela, no qual você passa aqui o nome, então a gente já tem uma variável de ambiente que é o PaulosDB com o nome da nossa tabela, e essa operação, como eu já havia comentado, ela pode ser uma operação assíncrona, então eu vou aguardar, ela é uma operação assíncrona, eu vou aguardar até que ela se resolva, e aí eu vou retornar para quem me chamou o data, o atributo data que é o resultado dessa operação de scan, ele tem um atributo items, que é todos os elementos que foram resultantes dessa operação. E aí eu posso fazer um cast de product, que é o meu tipo aqui, e aí eu satisfaço product, e aí eu satisfaço aqui a condição do tipo do meu retorno aqui dessa minha função, ok? Importante lembrar aqui que essa operação de scan ela varre a tabela inteira. Isso não é uma operação boa para se fazer em qualquer tipo de ambiente que você esteja. Eu estou apenas criando essa operação para fins didáticos, mostrar como que a gente pode ter acesso a todas as tabelas. No mínimo aqui você precisa ter algum tipo de filtro, um critério que você escolhe uma coleção de produtos e principalmente fazer paginação, ok? Bom, essa é a nossa primeira operação e aí então eu posso utilizar essa nossa operação lá onde a gente cria a operação REST de buscar todos os produtos. Vamos voltar um pouquinho aqui para cima do código, justamente nesse ponto aqui, ó, quando a gente faz o get, né, a lista de produtos, acessando o recurso products com a operação get, eu estava colocando aqui um log, mas na verdade aqui o que a gente pode fazer? Eu posso criar aqui então a minha lista de produtos e chamar aquela minha função, que é uma operação assíncrona, para buscar todos os produtos. Obviamente, essa operação aqui retorna uma promise. Quando eu estou esperando, eu vou ter, então, no final das contas, uma lista de product, que é o que eu tenho, né, definido lá na minha interface. E aí eu posso pegar essa minha lista de produtos e passar ela aqui como argumento, ou seja, me dá essa lista de produtos, eu vou converter ele num JSON de formato string e devolver para quem me chamou. Ah, mas e se nenhum produto foi encontrado na tabela? Não tem problema, vai ser uma lista vazia. O resultado é uma lista vazia, perfeitamente possível. Ainda assim, é uma operação que foi realizada com sucesso, então o código de retorno é o HTTP 200, ok? A próxima operação que a gente pode fazer aqui é a operação para poder buscar um produto específico pelo seu ID. É óbvio que, num cenário real, você criaria outras funções, buscar pelo código, pelo nome, coisas desse tipo, aqui só para manter simples nesse nosso tutorial. Então vai ser uma operação assíncrona também, eu vou chamar de getProductById,
eu preciso receber aqui o ID do produto no qual eu estou interessado. A gente já viu que é uma string esse ID. E aí eu vou devolver aqui, olha só, vou devolver uma promise de produto, ok? E aqui então, mas é um produto só, né? Eu vou buscar um produto só. Bom, então eu vou usar aqui de novo o meu cliente do DynamoDB, eu já instanciei ele em cima, com a operação GET. Veja que aqui eu também já tenho acesso aqui à documentação da operação GET, que é buscar um item quando eu já tenho a sua chave primária simples ou composta, não importa, quando eu já tenho a minha chave primária toda completa, que no nosso caso aqui é só o nosso ID do nosso produto. Primeiro parâmetro que eu preciso passar aqui, como sempre, o nome da tabela no qual eu quero acessar. E aqui eu tenho, olha só, repare que aqui também, quando eu incluí ali o SDK da AWS dentro do DevDependence, ele está dizendo, ó, o Visual Studio está me dizendo, está faltando um parâmetro aqui. Qual que é esse parâmetro? É justamente o key. E aí eu posso falar para ele o seguinte, ó, a minha chave primária, ela é uma chave primária simples, só contém um elemento que chama ID, e aqui eu posso passar o ID, então o valor do elemento que eu quero buscar é esse daqui, ok? Vou retornar aqui, como sempre, uma promise para eu poder aguardar, que é o que estava mostrando o errinho aqui agora há pouco, ok? Mas aí tem uma questão, e se esse produto com esse ID não for encontrado? Eu posso verificar isso o seguinte, o data.item, aqui no singular, ele representa o produto que foi encontrado nessa operação. Então, se ele existe, significa que eu encontrei o meu produto e eu posso devolvê-lo aqui como resultado da minha operação, fazendo um cast de product. Mas, se eu não encontrei, eu posso lançar um erro, aqui eu estou lançando um erro básico aqui, né? Sem nenhum tipo maior de informação, só para ficar mais simples, com alguma mensagem aqui, por exemplo, produto não encontrado, ok? Só para eu poder conseguir tratar esse tipo de coisa lá dentro quando eu for utilizar essa função. E aí de volta aqui então, quando essa função vai ser utilizada, onde ela vai ser? Aqui, ó, na busca de um produto pelo seu ID, ó, busca de um produto pelo seu ID. Eu vou fazer mais ou menos a mesma coisa, só que aqui é um produto só. Eu vou fazer o seguinte, eu vou buscar esse meu produto utilizando essa função que eu acabei de criar, ok? Mas aí eu preciso fazer um tratamento de erro. Então, eu vou primeiro aqui, obviamente, aguardar por esse resultado, get product by ID, vou chamar ele aqui, vou passar o ID do produto que eu já extraí no path parameters quando eu recebi lá do meu IP Gateway. Então, eu vou passar aqui o product ID, ok? E a princípio, eu poderia tranquilamente dizer o seguinte, olha, está aqui o meu produto que eu busquei lá no banco de dados, do DynamoDB, muito semelhante ao que a gente fez aqui, só que aqui era uma lista, né? Uma lista aqui, um produto só. Eu poderia vir aqui e falar, tá aqui o produto que eu encontrei lá no DynamoDB. Isso funcionaria sem problema nenhum, mas pode ser que alguém passe aqui um ID de um produto que não existe. Então eu preciso tratar aquela condição de erros que eu estou expondo lá nesse método getProductById com um try-catch aqui dentro para eu poder responder, né? Essa aqui é a condição que deu certo, então o resultado já era aquilo lá mesmo. Eu preciso tratar aqui esse resultado aqui dentro. Bom, aqui eu vou gerar aqui uma mensagem de erro, dizendo que alguma coisa deu errado. Né? Não é particularmente um erro da minha aplicação em si, é só uma condição ali que deu errado. Então, eu vou pegar esse meu error e falar para ele o seguinte, ó, acessa ali o atributo, opa, escrevi errado, acessa aqui o atributo, agora sim, acessa aqui esse meu atributo error, ok? E coloque aqui dentro, imprima o atributo message, ok? É dizendo o que aconteceu nesse erro. Vai ser aquela minha mensagem que eu escrevi lá embaixo no produto não encontrado, ok? E aí o mais importante de tudo para a gente poder fazer esse tratamento é retornar com um código de erro adequado para o nosso cliente. Então, seja 404, né, not found, HTTP not found, falando para ele o seguinte, olha, essa é a mensagem que deu de erro, posso colocar uma mensagem mais adequada ali, mas essa foi a mensagem de erro, mais importante aqui é dizer para ele que eu não encontrei aquele produto que ele estava buscando, ok? Então, esse é o tratamento aqui da nossa operação para buscar um produto pelo seu ID, ok?
E agora vamos fazer a operação para poder criar um produto, né? Quando eu precisar criar um produto com o verbo HTTP post, eu preciso criar um novo produto. Então eu vou criar aqui uma outra função, também assíncrona, para eu poder criar esse meu produto. O que eu preciso receber aqui como parâmetro? É o produto que eu quero criar, ok? Produto. O que eu vou devolver aqui? O produto que eu criei, mas dentro de uma promise, porque é uma operação assíncrona, ok? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar esse aqui como... Vou pegar o meu produto, product, ok? E vou preencher o ID dele que veio faltando, né? Quem deve criar o nosso ID do nosso elemento na tabela da NB somos nós mesmos. Então, usando aquela biblioteca do ID que eu havia inserido, eu vou criar um ID aqui dentro. E aí eu vou acessar de novo meu cliente do DynamoDB para poder inserir. Agora a operação é o put de inserir, de criar um novo item lá dentro da tabela do DynamoDB. E aí eu vou fazer o seguinte, nossa interface aqui agora vai ficar ainda mais útil. Preciso passar aqui o nosso nome da tabela, products.ddb, ok? E o item que eu preciso criar, eu poderia vir aqui e definir, por exemplo, o meu ID é esse daqui, o meu código, enfim, coisas desse tipo, poderia fazer isso. Mas, como eu estou usando aqui uma interface, eu já tenho isso definido, então eu posso simplesmente passar aquele meu produto para lá, ok? E aí, então, vou devolver aqui também uma promise. E aí eu posso aguardar o resultado e falar o seguinte, olha, está aqui o meu produto que foi criado. Então, quem chamar essa função vai ter o ID do produto lá que foi criado. Então, fica contido ali dentro essa operação, ok? E onde que eu posso usar isso daqui? No tratamento do HTTP POST, obviamente. Então, voltando um pouquinho aqui no nosso código, a gente tem um momento onde a gente quer criar aqui um novo produto, criar um novo produto. Então, eu vou vir aqui, dizer, bom, esse é o produto que foi criado, eu vou então chamar aquela minha função create, ok? Passando o produto que precisa ser criado. Mas onde que está esse produto que eu preciso criar? Afinal de contas, onde que ele veio, né? Não é na URL, obviamente. Aqui a gente não está passando o produto na URL, só o ID do produto quando de fato ele precisa ser passado, ok? Mas ele vai estar dentro do corpo da requisição ou do body, como a gente costuma chamar aqui dentro. Então eu preciso fazer o seguinte, vou alterar esse nome aqui para Product Created, né, um produto que foi criado de fato, e criar uma outra constante aqui que é o produto que eu recebi da minha requisição. E ele vem como string, então eu vou fazer um parse para eu poder ter o objeto aqui manipulado, ok? E onde que ele está presente? Ele está presente dentro do evento, que é um atributo que a gente recebe na invocação da nossa função lambda, no atributo body. Ele pode vir vazio, mas como eu sei que nesse caso ele vai vir preenchido, e eu posso convertê-lo aqui usando de novo a nossa interface, né? Isso fica bem interessante fazer esse tipo de conversão de novo aqui com a interface. E aqui eu tenho meu produto do tipo product e obviamente eu tenho acesso aos elementos, os atributos que eu tenho lá dentro, ok? E aí então eu posso passar esse meu produto lá para dentro da minha função, aguardar até que ele seja criado e devolver o produto que de fato foi criado, que contém o ID. Isso é interessante na interface REST, porque aí quem invocar essa função vai ter o ID do produto que foi criado lá na tabela do DynamoDB. Ok? O próximo função que a gente precisa criar aqui é a função para a gente poder apagar um produto pelo seu ID, que é onde vai ser usado aqui dentro. Ok? Então eu vou criar de novo mais uma função para poder fazer isso. Eu estou criando essas operações em funções separadas para deixar o código um pouquinho mais simples, mas de novo, numa aplicação real eu colocaria todas essas funções de acesso ao DynamoDB usando Lambda Layers com repositório, por exemplo. Você pode observar isso lá no meu curso que eu faço dessa forma, fica bem mais organizado o código, ok? E então vou criar uma outra função, eu vou chamar de delete product, recebendo o ID do produto no qual eu quero apagar, que é do tipo string, e aí eu vou devolver dizendo, olha, foi esse produto que eu apaguei, tá? Então eu vou extrair do banco de dados qual que foi o produto que foi de fato apagado, isso deixa a nossa interface de serviço REST um pouquinho mais educada, dizendo, esse foi o produto que eu paguei, e não simplesmente ok e um body vazio, ok? Mas se eu preciso ter, eu não tenho aqui, né, o produto, só tenho o ID do produto que eu quero apagar. Como é que eu vou obter o produto que de fato foi apagado? Eu vou ter que ir lá no banco, primeiro ver se o produto existe, trazer e aí depois fazer outra operação para apagar? Não.
Com o SDK da AWS a gente não precisa fazer esse tipo de coisa para acessar com o SDK da AWS para poder acessar a tabela do Dynamo. Mas eu vou explicar isso daqui a pouco. Mas vamos lá usar o DDB Client para poder fazer a operação de delete, que é apagar um elemento pela sua chave primária, ok? Como a nossa chave primária aqui é só o ID, então é só ele que eu preciso receber como parâmetro. Então, de novo, preciso passar aqui o nome da tabela, products DDB, e a chave, né, o elemento que eu quero apagar. É a mesma coisa que eu fiz para buscar um produto pelo seu ID. Basta passar o product ID no atributo do parâmetro key aqui como sendo ID. Até aí, tudo bem, a gente poderia vir aqui e falar, olha, tudo bem, está aqui, né? Só que se eu fizer desse jeito aqui, eu não sei duas coisas. Primeiro, não sei se o produto de fato foi apagado, ok? E se ele foi apagado, eu não tenho acesso ao produto em si, às informações do produto, para poder retornar aqui dentro, que é o que eu quero fazer. Aí tem um outro parâmetro aqui, que não é obrigatório, chamado Return Values do SDK aqui da AWS. E aí, se eu passar esse valor para ele como sendo all old, isso significa que eu quero que o retorno dessa minha operação aqui delete, ela inclua todos os atributos antes da operação ter sido executada, ou seja, antes de eu apagar de fato o produto. Isso faz com que aqui dentro, se eu inspecionar o resultado, que é o data, em attributes eu consigo saber se ele vier preenchido, veja que ele está opcional, se ele vier preenchido significa que eu apaguei alguma coisa lá da tabela do Dynamo. Então, eu posso considerar que aqui dentro do if eu de fato apaguei aquele produto. Então, eu encontrei e apaguei aquele produto. Caso contrário, significa então que eu não encontrei aquele produto. Vou lançar o mesmo erro que eu fiz aqui em cima, eu não encontrei aquele produto, certo? Mas como é que eu tenho acesso então de fato ao produto que foi apagado? Está justamente dentro desses atributos aqui. Eu posso então retornar dizendo, olha, foi esse produto que eu apaguei. Só fazer um cast aqui para product. E aí eu tenho exatamente a informação do produto que foi apagado, ok? Então veja que eu não precisei executar duas operações no DynamoDB. Eu primeiro, que seriam elas, né, buscar o produto para ver se ele existe e depois apagá-lo. Não, eu faço isso com uma operação só, eu já satisfaço essas condições que eu queria, ok? E agora eu posso utilizar essa minha operação lá onde eu trato o verbo HTTP delete, ok? E aí vai ser muito simples. Vamos voltar aqui para cima. Aqui, ó, onde eu apago um produto pelo seu ID, vai ser algo muito parecido com o que a gente já fez lá no buscar o produto pelo seu ID. Eu posso vir aqui e falar o seguinte, ó, tá, esse foi o produto que foi apagado, operação assim, eu vou guardar até que ela seja executada de fato, vou chamar o delete product, eu já tenho aqui o product ID, que é o mesmo que eu usei na operação para buscar um produto pelo seu ID, ok? E aí, se esse produto aqui foi apagado, então eu vou retornar para ele 200, operação realizada com sucesso, e foi esse produto, vou inserir no body da resposta esse produto que foi de fato apagado. Mas eu já sei que essa operação aqui pode falhar, né, se eu passar um ID de um produto que não existe. Então, isso daqui então tem que ficar dentro de um try catch. E aqui dentro eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, ó, colocar o catch com error e falar para ele, olha, não encontrei esse produto que você quis apagar, certo? Não encontrei esse produto que você quis apagar, e aí eu tenho o tratamento mais adequado aqui para ele, ok? A última operação aqui que falta, que é a operação para alterar um produto pelo seu ID, okay? Que é essa daqui, eu vou deixar ela por último, porque ela é um pouquinho mais complicada de ser feita aqui utilizando a AWS SDK, ok? Mas vamos lá, ela não é tão complicada assim. Eu vou criar aqui então uma função chamada, função assíncrona também chamada update product, por exemplo, ok? Ela vai receber primeiro o ID do produto no qual eu quero fazer aquela alteração e o produto em si, né, ali dentro dos atributos no qual eu quero alterar. Essa minha operação também, para ficar um pouco mais simples, eu vou alterar tudo, né? Tudo que eu receber da minha requisição REST, eu vou passar aqui para a tabela do Dynamo. Olha, ele quer alterar esse produto com esse ID e está aqui as informações. O que quer que seja que tenha que ser alterado, está aí dentro. Tá? Não vou fazer alteração campo a campo, embora ainda seja possível. E aí eu vou devolver também uma promise só para manter o nosso... Todas as operações devolvem uma promise de alguma coisa relacionada a product. Aqui não necessariamente precisava, mas
tem uma questão também aqui que é interessante a gente poder utilizar esse artifício, ok? Então eu vou criar aqui uma constante, eu vou aguardar até que a operação do meu cliente da NDB, agora a operação update, para alterar um elemento da tabela, ok? Eu vou passar ali para ele qual que é o nome da minha tabela que eu quero acessar, então products TDB, ok? Vou passar aqui a chave, né, qual produto, qual item eu quero alterar, então para isso que serve o Product ID que a gente recebe como atributo, ok? E aí eu preciso fazer o seguinte, o que que você quer alterar nesse elemento aqui? Bom, eu quero alterar tudo, né? Todos os campos que eu tenho aqui dentro de Product, que está definido lá na nossa interface. E aí então a gente tem um atributo chamado Update Expression, que você escreve uma expressão nesse formato aqui, ó. Product Name, veja que esse aqui é o nome do atributo que está lá na tabela da NDB. Eu quero que você altere para esse valor aqui, N. Eu vou passar o valor desse N num outro atributo aqui da chamada com o cliente da NDB. Code, que também é um atributo lá da nossa tabela. Eu quero que ele contenha esse valor aqui. Price, você já deve ter visto isso em outras sintaxes de acesso a banco. O valor P e model, que é o outro atributo que a gente tem. Valor N, ok? E aí eu preciso especificar quais que são esses valores. E aí a gente tem um outro atributo aqui chamado Expression Attribute Values, ok? Onde eu posso vir aqui e falar o seguinte, bom, nesse expressão de alteração eu tenho aqui um atributo 2.n. E aí então eu vou falar, bom, esse atributo n eu quero que você preencha com o que veio de product name aqui, ó, na chamada aqui do meu método, tá? E eu posso fazer isso para todos. Então a gente tem também o C, que é do código do produto. Então vai estar lá dentro de product.code. O próximo aqui que a gente tem é o preço, dois pontos P. Está lá também de product.price, ok? E por último aqui o modelo, dois pontos M, product.model. Okay? E aí, então a gente descreveu aqui com a expressão do que eu quero alterar, quais são os seus valores. Se eu quisesse criar uma operação para alterar, por exemplo, só o preço, não bastaria que eu criasse uma outra operação que tivesse no update expression só o price e passar aqui o valor só do preço. Okay? Da NDB isso é perfeitamente possível e aconselhável ser feito quando você quer alterar somente um valor. Okay? Não posso esquecer aqui de devolver a minha promise, tá? Para eu poder aguardar até que isso se resolva, certo? Bom, aqui ainda tem duas coisas. Primeiro, essa operação de update ela só é executada se ele encontra o produto com esse ID, se a chave primária bate, ok? Mas e se eu não encontrar? O que que acontece? Né? Então, para isso eu preciso fazer o seguinte, bom, eu preciso dizer o seguinte, ó, só executa isso daqui, essa operação, se você encontrar um elemento cujo atributo de nome ID exista, ok? Para que serve isso? Serve para eu não executar essa operação de update no elemento que não existe, né? Então essa expressão de condição aqui, ele verifica se o atributo ID ele de fato existe na hora que você está fazendo a execução dessa operação. Isso garante que a gente só vai executar essa operação quando o ID de fato for encontrado, ok? E aí, como é que eu posso ter acesso ao elemento que foi de fato alterado lá na tabela da NDB? Isso pode ser útil em determinadas condições. Aí a gente tem também ali o return values, só que agora eu quero acessar o updated new, ou seja, tudo que foi alterado depois da minha execução, ou seja, o produto de fato que foi alterado, que já foi persistido lá na tabela do DynamoDB, ok? E aí eu posso retornar o seguinte, ó, eu posso pegar aqui o meu data.attributes e preencher o ID, que ele não vem preenchido, ok? Com o ID do meu produto e retornar o meu data.attributes convertendo, aliás, fazendo um cast para product, ok? Isso então vai garantir aqui que eu retorne uma promise de product. Mas e se o produto não existir lá na tabela da NDB?
como é que eu vou fazer? Como é que ele vai criar um novo? Bom, a gente colocou essa condição aqui para que isso não aconteça. Isso faz então com que esse update aqui lance uma exceção. E essa exceção a gente vai tratar ela pelo lado de fora. Posso tratar aqui sem nenhum problema, mas vou tratar ela pelo lado de fora lá na invocação desse método update. Então vou voltar lá na onde o nosso método update precisa ser inserido, um pouquinho mais para cima aqui, bem aqui, na hora que eu preciso alterar um produto pelo seu ID. Então aqui a gente já sabe que isso vai lançar uma exceção, eu vou pegar aqui o meu produto que precisa ser alterado do body da minha requisição, veio como event body, ok? Fazer um cache aqui de product para poder manipulá-lo. Vou pegar e criar aqui um product updated, que é o produto que foi de fato alterado. Vou chamar aquela minha função que eu acabei de criar, update product, passando aqui para ela o ID do produto no qual eu quero alterar, veio na URL isso, e o produto em si que veio no body da minha requisição, ok? Se tudo deu certo, eu vou manter, né, a minha execução continua aqui dentro desse meu bloco try, ok? Vou devolver para ele falando o seguinte, ó, beleza, alterei aí o seu produto, tá? E o produto que foi de fato alterado é esse daqui, ó. Vou passar ele o product updated, ok? Bom, mas caso isso aqui dê errado, né, eu vou fazer o seguinte, eu vou tratar aqui uma exceção específica lançada pelo método update dentro da AWS SDK, dentro dessa função aqui. Qual que é essa exceção? Ela chama conditional check failed exception. Isso aqui existe porque a gente colocou aqui dentro da nossa função aqui update essa condição aqui, ó. A gente tem uma expressão de condição. É por isso que essa exceção pode ser lançada, que é justamente quando um produto ele não é encontrado. Então ela chama aqui o nome mais complexo, conditional check failed exception, ok? E aí então eu posso fazer aqui o mesmo tratamento, né? Eu posso dizer, olha, beleza, não encontrei aqui o seu produto, vou imprimir o erro também. Não encontrei o seu produto e não alterei, né? Não fiz nada aqui dentro. Aliás, aqui eu não vou colocar erro nenhum, não. Eu vou colocar só uma mensagem mesmo dizendo, ó, não encontrei produto not found, product not found, produto não encontrado, ok? Bom, agora que a gente já criou aqui todos os todas as nossas operações, né? Todas as operações do nosso CRUD, criação, alteração, busca e exclusão, a gente pode passar então para poder testar essa nossa implementação, ok? Eu vou abrir aqui o meu terminal e vou aproveitar a oportunidade de mostrar um outro comando que é o cdk diff. Esse comando ele vai olhar para o meu projeto aqui do CDK e conferir quais que são as diferenças do que já está lá na AWS. Isso às vezes pode ser interessante se você não sabe exatamente o que você fez, qual que é o impacto das alterações que você fez antes de fazer o deployment. Olha só que interessante, ele mostrou aqui por stack, ele está falando aqui, ó, não tem nenhuma alteração na stack do API Gateway, é óbvio, a gente não mexeu lá mesmo. E aqui a gente tem uma alteração muito interessante na stack Products App. Olha só, ele está dizendo que a função lambda, agora o papel assumido pela função lambda precisa ter acesso a essas ações, permissões para executar essas ações. São as operações de acesso à tabela do Dynamo. Isso foi criado exatamente aqui, ó, numa linha específica da nossa stack, exatamente aqui, ó, quando eu dei essas permissões para a nossa função lambda acessar a tabela do Dynamo. É isso que está dizendo aqui, basicamente, obviamente, além da outra versão da função lambda que a gente vai criar e a variável de ambiente para o TDB passado para dentro da função, ok? Se você executar aqui o comando cdk deploy e o nome dessa nossa stack aqui, que é products app, se você passar somente isso, ele vai te perguntar justamente, olha, tem uma alteração aqui no papel assumido da função lambda, que é acrescentar essas operações. Você concorda, sim ou não? Se você quiser ver isso acontecer, basta executar esse comando. Se você não quer ver isso acontecer, ou seja, ele aceitar de cara, você passa aqui o parâmetro require approval never. Com esse comando, o processo de deployment vai executar sem te perguntar, ou seja, ele vai aceitar tudo para você, ok?
Então, vou executar esse comando aqui, daqui a pouco a gente volta para poder testar a nossa implementação. Meu processo de deployment aqui já foi concluído, então agora eu vou abrir aqui o meu Postman, que eu já havia preparado nos vídeos anteriores todas as operações para poder acessar a minha interface de serviço. Se você não conferiu, dá uma olhada aqui na playlist para poder voltar em todos os vídeos. E aí eu vou acessar aqui a primeira operação para buscar todos os produtos. Obviamente, não tem produto nenhum criado lá na minha tabela, então o resultado foi aqui, ó, 200 OK, com uma string, né, uma lista vazia. Mas aqui então eu vou criar um produto novo. Então aqui com a operação post, eu vou aqui na aba do body e dizer o seguinte, eu quero enviar um JSON, ok? Quero enviar um JSON e aí eu vou colocar aqui aquele formato nosso do produto, ou seja, product name, vou criar aqui, por exemplo, um produto 1, ok? O código do produto, então, por exemplo, código 1 é uma string, o preço do produto, aqui é um número, então 10,50 é o modelo do produto. Ok? São esses atributos que a gente tem. De onde eu tirei isso daqui? Da nossa interface que nós criamos aqui dentro da nossa função lambda. A gente tem aqui ó, a nossa interface. O ID eu não preciso passar, obviamente, que ele vai me devolver. E os outros atributos que eu estou colocando lá. Ok? Então, vou criar aqui esse produto. Aí está lá, eu recebi aqui ó, 201 created, que é o que eu devolvi lá na minha função lambda, e está aqui o meu produto criado com o ID que foi gerado lá dentro da função lambda. Vou criar aqui mais um produto, vou chamar ele aqui de 2, por exemplo. Ok? Tá aqui então o outro produto que foi criado. Vou criar só mais um aqui, que é o produto 3, só para a gente ter os 3 produtos lá criados. Ok? Pronto, o outro produto lá já foi criado. Se eu voltar aqui para a operação para listar todos os produtos, eu vou ver agora então os 3 produtos. A minha lista, agora sim, tem uma lista aqui de produtos com todos os produtos que eu criei lá na minha tabela do DynamoDB. Vamos, por exemplo, aqui acessar um produto por esse ID. Imagina que eu quero pesquisar um produto pelo seu ID. É óbvio que eu poderia criar outras operações para pesquisar por outras coisas, mas aqui eu vou manter simples e pesquisar só pelo ID. Aí eu acho que está aqui o produto. E se meu produto não existir, passar um ID que não existe, eu vou devolver aqui, ó, produto not found com HTTP 404, que foi exatamente o que a gente fez lá na tabela na nossa função lambda, quando não existe na tabela do DynamoDB. Eu posso também apagar esse meu produto, aliás, vou alterar esse meu produto antes de apagá-lo. Vou pegar ele aqui, ó, copiar esse JSON todo aqui. Na operação de alteração de um produto, lá no body, eu preciso passar aqui duas coisas. Primeiro, um JSON do meu produto que eu quero fazer a alteração. Aqui é o que vai ter de fato o que precisa ser alterado. Então, por exemplo, eu vou vir aqui e alterar o preço. Vou colocar aqui, aumentar o preço. E eu preciso colocar também o ID do produto no qual eu quero alterar, passando esse valor lá na URL da minha invocação. Então está aqui, meu produto foi alterado, subiu um pouco aqui, meu produto foi alterado, preço 15, se a gente buscar todos os produtos de novo, eu vou ver que o preço dele aqui, ó, foi alterado de 10 para 15, ok? E aí eu posso apagar esse produto, mas antes, só para testar também, se eu quiser alterar um produto que não existe, eu vou lá ganhar de novo 404 not found, produto não encontrado, ok? Se eu quiser apagar esse mesmo produto aqui que eu já estava, a operação lá, apaguei esse produto. Eu tenho o resultado da operação de qual produto que foi excluído de fato, está aqui o 200 OK, e o produto que de fato foi apagado. Se eu, de novo, tentar buscar a lista de produtos, aquele produto código 1 foi apagado, olha só tenho os dois produtos aqui. Então, a nossa interface de serviço está funcionando completamente, mas vamos dar uma olhadinha aqui lá na nossa tabela do DynamoDB. Aqui na tabela do console do DynamoDB, a gente pode vir aqui em Explore Items e selecionar a tabela que a gente quer. A gente consegue ver aqui todos os elementos que a gente tem da nossa tabela. Então, aqui, ó, o link é o ID, você pode clicar e observar o produto em si, né, o item em si que está lá na tabela. Você pode fazer alterações, pode marcar aqui, excluir o produto, alterar, enfim, você pode fazer várias coisas aqui, inclusive pesquisar os elementos aqui na nossa tabela, ok? Basta selecionar aqui a tabela e colocar os seus critérios aqui de pesquisa. É bem simples, ok? Nossa tabela do Dynamo tem
se você voltar aqui na parte de Update Settings, você tem algumas opções para poder monitorar as informações de consumo da sua tabela em termos de leitura e escrita. Isso é um pouco mais avançado, eu explico lá no meu curso, se você quiser. Inclusive, a gente faz teste de carga para poder verificar isso daqui acontecendo. Claro que, olha só, a operação de leitura aqui, a gente consumiu uma fração muito pequena do que está de fato provisionado, que é o gráfico em vermelho aqui na nossa tabela. Ou seja, o consumo que a gente fez aqui agora nesses testes é ínfimo perto do que está provisionado lá para o DynamoDB, ok? E agora vamos dar uma olhadinha lá na nossa função Lambda. Vou abrir aqui a parte das funções no console do Lambda e entrar aqui na nossa função e dar uma olhadinha no seguinte, olha, a nossa função agora, ela tem uma configuração aqui especial. Então, na aba de configurações e permissões, a gente tem, olha só, a gente tem o acesso à tabela do DynamoDB com aquelas operações que foram definidas lá no projeto nosso do CDK, ok? Ainda está operações muito abertas, existem operações aqui que a gente não faz, por exemplo, esse get records ou describe table, esse get shared iterator, por exemplo, a gente não faz. A gente tem uma forma de você minimizar, né, diminuir a quantidade de operações que a sua função precisa fazer. Isso é interessante, eu explico também lá no meu curso como isso pode ser feito. E aqui a gente tem, por último, as variáveis de ambiente. Olha só, passei como variável de ambiente o nome da nossa tabela do DynamoDB, ok? Ainda a gente tem uma questão aqui na parte de monitoramento das funções Lambda, aqui na parte de métricas. Então a gente tem aqui, por exemplo, quantas invocações aconteceram ao longo do tempo, qual que foi a duração dessas invocações, se houve algum erro ou não. Olha só, aqui a gente não teve nenhum erro. Se houve algum erro, e a gente tem também, na parte aqui de logs, a gente tem informações, por exemplo, de quanto tempo cada invocação levou. Então, olha só, a gente tem aqui informações dizendo, essa invocação demorou 8,68, essa aqui demorou 14 segundos, né? E a gente tem também aqui quanto de memória foi de fato utilizado dentro do que foi alocado para essa nossa função, tá? E a gente tem aqui, olha só, algumas invocações que foram as mais caras, vamos dizer assim, demorando aqui ó, 287 milissegundos. Como é que a gente pode entender aqui dentro por que, que uma demorou tão pouco, outra demorou mais um pouco? Né? Isso é um assunto lá para o último vídeo da nossa playlist. Convido vocês a seguir os demais vídeos e aprender como isso pode ser feito, como a gente pode entender o funcionamento da nossa função Lambda através do X-Ray. Ok? No próximo vídeo dessa playlist eu vou mostrar como fazer validações na criação do nosso produto. Por exemplo, se eu vier aqui e se eu quiser criar um produto faltando código. Por exemplo, o código é um atributo obrigatório, eu preciso sempre passar. Como é que eu posso fazer para validar essa situação? Ok? Mais uma vez, se você está gostando desse conteúdo, eu tenho um curso específico sobre isso, onde você vai aprender muito mais sobre a AWS, construir aplicações serverless na AWS com CDK e com TypeScript. Só colocar o seu celular aqui, você vai cair direto para lá. Aproveite esse conteúdo que está bem bacana. Até o próximo vídeo.